Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje é dia de literatura, vamos falar do terceiro e penúltimo livro do mês, que é Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Mas antes, você sabe que você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, chave Pix na descrição ou na tela, no canto superior do vídeo. É isso. Vamos lá então, com o nosso vídeo de hoje. Marighella, sim, esquerdistas. Hoje é dia de Marighella, né? O guerrilheiro que incendiou o mundo do Mário Magalhães. Vamos falar de algumas características do livro, algumas características políticas, de tudo. Marighella relata a história de um rapaz, tá? Nascido na Bahia, né? Para você da Bahia, beijão para você. Um rapaz que nasceu na Bahia no início do século XX, que ele tinha uma característica bem importante, bem interessante. Ele era neto de sudaneses e filho de um italiano. Ou seja, ele é filho de uma preta alçá com um italiano. Tá? Ele começou então a estudar cedo, era um excelente estudante. Essa é uma característica bem importante da história, na biografia do Marighella, né? Que era uma pessoa que estudava muito. Logo, ele entrou para movimentos de esquerda. Tá? Só para deixar claro uma coisa para você para algumas pessoas que não sabem, quando no início do século XX, lá por volta de 1917, aconteceu na Rússia uma coisa chamada Revolução Russa, né, que acabou com a dinastia Romanov, instituiu um novo governo, né, no caso socialista, e acabou de vez, portanto, e começou um novo período da história. Tá? Que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas isso eu já falei desse acontecimento aqui no canal. Certo. Em 1922 aconteceu uma coisa que foi histórica no Brasil, que foi a fundação do Partido Comunista Brasileiro, ou Partido Comunista do Brasil. E aí a gente entra numa discussão histórica gigantesca, eu não vou entrar nessa discussão, mas enfim. O Partido Comunista, então, em 1922, ele foi fundado. Tá? Livro pesado. E nesse mesmo ano, então muitas pessoas começaram a adentrar o partido. Tá? Lembrando também que no início do século XX, muitas coisas importantes e muitos acontecimentos históricos começaram a despontar. Entre eles, a fundação de um partido chamado Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era fortemente opositora do Partido Comunista, do PCB. Ok. Aqui nesse livro, então, Marighella relata toda essa história. O bom do livro do Marighella, uma das coisas legais que o Mário Magalhães fez, que eu parabenizo ele, é que ele faz um distanciamento histórico. Isso é uma coisa, tá? Eu não estou fugindo do assunto não, tá tudo dentro do assunto. É que o autor ele faz um distanciamento histórico para poder contar toda a vida do autor, do personagem título do livro. Tá? Então, os primeiros partidos políticos, as agremiações políticas, lembrando que a todo momento da história o PCB entrava na ilegalidade, né, ou por governos como do Estado Novo, né, e o Marighella participou de tudo isso. Marighella é uma coisa importante a gente falar, que o Marighella, ele era uma pessoa que ele foi preso também várias vezes, né, por estar na ilegalidade do partido que ele pertencia. Tá? Entre esses partidos estava a Aliança Libertadora Nacional, enfim, agremiações e etc. Marighella ele foi preso por Juracy Magalhães, que era interventor na Bahia, lá no estado da Bahia. Nossa, ter barba grande é horrível, a gente fica se coçando o tempo todo. Pinica o nariz, mas enfim. O Juracy Magalhães ele era então o interventor do estado da Bahia na época do Estado Novo. Para você que é jovem e não sabe, o que foi essa questão do Estado Novo? Em 1937, após o Plano Cohen, o Getúlio Vargas deu um alto golpe. Nesse alto golpe, o
governo pôs fim a um estado provisório e colocou um regime ditatorial semelhante ao que aconteceu na época na Alemanha, na Itália, em outros países, em Portugal, né? E até o nome era parecido, que era Estado Novo, né? Ou seja, até o nome disso em Portugal e no Brasil era similar, certo? Ok. Então, o Marighella foi preso pelo Juracy Magalhães, pelo Getúlio Vargas, né? E pelos milicos, por toda a... Enfim, tem uma longa história de conflito entre o Marighella e o Estado brasileiro, mas vamos lembrar, todo mundo que pertencia a movimentos de esquerda no século XX também foi perseguido, tá? Ok, isso aqui passa muito pela história do Brasil. Só para recordar para vocês quais foram os momentos da história do Brasil. Em 1937, que eu acabei de citar, foi a Declaração do Estado Novo. Depois, 45, foi o início do período populista, assim que Vargas foi deposto. Começa o movimento populista e depois começa a democracia e a industrialização do Brasil dão um salto que foi importantíssimo, né? Aqui a gente pode citar, por exemplo, as presidências, a segunda ou terceira presidência de Getúlio Vargas, do próprio Vargas, Juscelino Kubitschek, e do conservador Jânio Quadros, e por fim do próprio Juscelino Kubitschek, né, que foi um período muito conturbado, com a construção de Brasília, enfim. Outra característica também do Marighella é que ele era um grande poeta, tá? Escrevia muita poesia. Por exemplo, uma poesia dele que eu adoro, falando sobre o pão de açúcar, né? Que é uma doce mentira, né? Que ele falou, se fosse um pão de verdade para matar a fome de todo mundo. Enfim, depois tem uma longa passagem dele que ele fala sobre a história, né? Que ele, em 1964, no governo Jango, o que acontece? O que aconteceu? Um golpe militar, um golpe de Estado. Tá? Nesse golpe de Estado, em 1964, antes mesmo disso acontecer, várias e várias incursões começaram, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o Leonel Brizola na Rádio Libertação. E rádio aqui a gente pode falar muito, né? Que vai ser um assunto bacana a gente citar daqui a pouco. O Leonel Brizola, por exemplo, ele usou as rádios Guaíba e as rádios de Goiânia para poder fazer para linkar, para poder fazer uma resistência contra a ditadura militar. Tá? Em 68, o regime começa a endurecer mais ainda, começa a ter prisões, começa a ter tortura, enfim, toda aquela história que a gente conhece, né? E alguns padres foram a favor da resistência, apesar da Igreja Católica ter feito toda uma bela de uma cagada, perdão aqui pela expressão, mas a Igreja Católica fez uma cagada apoiando o golpe de 64 com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns focos da Igreja Católica decidiram que era uma boa ideia apoiar a resistência contra a ditadura. Entre essas resistências estavam os frades dominicanos. Todo mundo lembra deles, né? Como Frei Beto, Frei Tito, Frei Ivo, Frei Fernando, etc. Tá? Enfim, Frei Fernando, aliás, faleceu há poucos anos. E com o apoio desses frades dominicanos, muita coisa foi feita de resistência. Tá? Muita coisa. Ok. Nossa, eu falei muito. Quase 10 minutos eu tô falando e você tá assistindo aqui a gente, né? Então, muita coisa importante foi feita com a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Entre essas coisas estava o Senhor da Glória, o sequestro do embaixador americano, Charles Burke Albrecht, né? E
Enfim, em 1969, pouco tempo depois do sequestro do embaixador americano, o Marighella houve um sequestro de frades dominicanos, entre eles o Frei Fernando, que eu citei, que acabaram delatando como é que seria o encontro, né? Onde seria, como seria, etc. E, enfim, o Marighella passou por várias coisas importantíssimas. Era um comunista. Eu acho que o Marighella, todo mundo sabe que o meu favorito, meu guerrilheiro favorito é o Lamarca, né? Mas o Marighella passou por várias e várias etapas da história do Brasil. E aqui a gente pode, como eu citei para vocês, né, da República varguista, desde o interventor na Bahia até a ditadura militar. E aqui o Marighella foi a síntese de todo brasileiro, né? Ele era filho de Oxóssi, ele era guerrilheiro, negro, nordestino, né? Filho de um italiano com uma descendente sudanesa. Ou seja, o Marighella era o encontro de todo o Brasil. Se eu pudesse falar, eu não estou puxando o saco, tá? Não estou fazendo média aqui. Também não sei se a neta dele vai assistir esse vídeo também, né? Eu tenho Simon Cowell, não tenho. Mas enfim, nesse texto, o Marighella mostra o Marighella com uma síntese de todo ser humano, todo brasileiro, tá? Bom, é isso. Mário Magalhães, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Eu prometi esse ano que teríamos Marighella. Lá em janeiro eu prometi, vai ter uma Marighella esse ano? Vai! E teve Marighella esse ano, aqui no canal. Semana que vem nós temos livros de novo, eu aguardo todos vocês. Tem outro livro aqui de outra pessoa de esquerda que a gente vai falar. Tá? Me esqueci. Livro pela Companhia das Letras. Eu sempre recomendo a editora, por quê? Porque passa um ar de credibilidade. Tá? Duas coisas importantes. A editora, porque só com a editora a gente tem um ar de credibilidade, e o ano. Esse livro aqui é do ano de... Será que eu consigo? Será que eu consigo o ano? Não, acho que não. Aqui, tá aqui, ó. Esse livro aqui é de 2012. Ok. Muito obrigado para você que me assistiu. Financie, curta. Até o próximo. Os resultados a vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.